Cheguei aqui no Cinemark pra assistir Joker, tô passando lá da sala do It, primo dele, e tá aqui o cartaz. Bom, vou assistir, terminando a sessão, eu já dou um feedback pra vocês. Vida longa e próspera, e até mais. Galera, terminei de assistir o filme, tô voltando pra casa, assim que chegar em casa, tomar um banho, tirar essa maquiagem, faço vídeo pra vocês. Só posso adiantar que o filme é muito bom, tem uma hype muito boa. Voltando pra casa. Cumprimentando um fã. Eu vou editar o vídeo pra vocês e aí vai ficar tudo certinho. Tchau. Bom, para começar eu quero já assim dizer para vocês que o cinema é uma arte, ele é a sétima arte, então como arte você tem que aprender a apreciar todas as camadas e todas as diferentes artes que nos são apresentadas. Coringa, diferente de qualquer outro filme de super-herói, não é um filme repleto de ações, não é um filme com Deus Ex Machina, que é aquele recurso que a salvação aparece do nada, e não é um filme feito direcionadamente para os fãs e nem para os não fãs de super-heróis. Ele é um filme que conta a origem no mais fiel da raiz humana possível. Nós conhecemos Arthur Fleck, que será o futuro Coringa, que é um homem com sérios problemas psiquiátricos, já esteve internado no asilo Arkham, e ele faz bico numa empresa de palhaços, e ele sofre muito porque a mãe dele é doente, a mãe dele tem uma fixação pelo Thomas Wayne, que é o pai do Batman, do Bruce Wayne, e ali ele começa a se descobrir e ele começa a abraçar os seus demônios e as suas loucuras. Eu não vou comentar muito sobre o filme, eu quero falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos do filme, tá bom? Abre antes de mostrar ele escrito Joker num formato que os filmes dos anos 70 e filmes dos anos 80 utilizavam. Era uma coisa muito comum naquela época, principalmente nos filmes do Martin Scorsese, que é o produtor desse filme. Logo, a gente já vê que o diretor é fortemente influenciado pelo produtor, né, o Martin Scorsese, e o Martin Scorsese realmente tem um peso muito grande ali, porque você vê grandes influências do Taxi Driver, Infiltrados, O Rei da Comédia, tantos outros filmes dele. E ao decorrer do filme você vê o Martin Scorsese também, porque todo personagem do Martin Scorsese vive na latrina do lixo, vive o pior da sua vida. E é isso o que o Arthur Fleck passa, o pior da vida dele. E uma coisa muito inteligente também que tanto o diretor e acredito com a influência do produtor tiveram o cuidado de usar foram as paletas de cores da fotografia e a seção de artes do filme. Bom, não é um filme granulado como geralmente gostam de fazer com filmes de época, mas é um filme com cores saturadas, muito amarelo e muito verde, que são as cores características do palhaço, são as cores características do Coringa, nesse filme no caso. Então, a todo o ambiente que você vai, você tem o verde muito evidenciado, mesmo quando o Arthur Fleck ainda luta contra os seus instintos, e o amarelo muito sufocante, querendo explodir a todo momento. A exceção disso é quando nós estamos em Gotham. O Arthur Fleck mora em Gotham, mas quando eu digo quando nós estamos em Gotham, quando a câmera viaja pela cidade de Gotham. Os lixeiros estão em greve e a cidade está tomada por uma infestação de ratos, e o próprio, depois do assassinato de 3 pessoas, o próprio Thomas Wayne chama a população de Gotham de palhaços, e isso toma uma proporção gigantesca, e a imagem do Coringa, que cometeu esses assassinatos, ela torna-se uma imagem de combate aos ricos, à elite, à política, à polícia e tudo mais. Mas tudo isso é feito sem planejamento nenhum. Tipo, o cara é um louco, ele simplesmente estava vestido de palhaço no momento que ele cometeu o crime. Ele já era um assassino, ele já era um psicopata por natureza. Não é a imagem do palhaço que o transformou em psicopata. Porém, a imagem do palhaço o levantou como um ícone de revolução. E ele percebeu a existência dele. Tem uma frase do filme que ele está conversando com a psicóloga dele, e ele fala: eu não sabia que eu existia até agora, mas agora eu sei que eu existo. E isso é muito interessante. Além das músicas clássicas, né, tem muita música dos filmes do Charlie. Tem muitas músicas do Frank Sinatra, que eu acredito que devia ser uma grande influência para ele.
e ele gosta muito de dançar, gesticular e tal, e isso é uma característica de quem tem a síndrome de Tourette, que é a síndrome que ele tem. Porém, ele não fala palavrão. A manifestação da síndrome de Tourette dele é a risada. E aí é que nós entramos na parte técnica da atuação do Joaquin Phoenix, ou Joaquin Phoenix, como você quiser chamar. No início do filme ele tem as crises de risada, mas você vê que ele ri, os olhos dele expressam uma imensa tristeza, porque ele tenta conter a risada e não consegue, ele chora de desespero, porque ele não consegue conter a risada dele. Mas aos poucos ele vai se entregando, ele vai conhecendo a história dele e ele vai entendendo porque ele é daquele jeito, e ele aceita quem ele é, ele abraça a loucura. Literalmente, ele abraça a psicose, tudo que há de mal dentro dele, e ele se torna o psicopata tão conhecido. E ele se torna aquele personagem que nós já conhecemos dos quadrinhos, das HQs, das animações e dos filmes antigos. O Joaquin Phoenix, na atuação dele é brilhante, é muito injusto se ele pelo menos não for indicado ao Oscar, porque o cara não se dedica somente ao personagem Coringa, ele se dedica a um personagem destruído, desconstruído, amargurado, no fundo do poço da vida dele, sem perspectiva nenhuma de melhora de vida, que por acaso se tornou Coringa. Então é um filme que tem fortes chances de colocar ele no Oscar. Se ele não entrar no Oscar, é uma grande blasfêmia, realmente. Uma coisa que me também fez amar muito o filme e que dava aquela sensação de estranheza, assim, remoía um pouquinho por dentro, mas é esse o trabalho dela, é a trilha sonora. A trilha sonora, quando não são as músicas clássicas do Chaplin ou dos outros cantores que eu já mencionei, ela é composta por uma trilha orgânica somente de cordas, de baixos, violoncelos, violinos, violas, mas eu estou falando de esses instrumentos clássicos, tá, gente? Não são esses instrumentos que a gente conhece do dia a dia. E são músicas arrastadas com entonações em certos momentos que o cello, que tem um som mais agonizante, ele grita, o violino de vez em quando ele diminui a nota e prende a respiração, e é muito legal realmente essa escolha de trilha orgânica, somente de cordas. Eles não colocaram nenhum outro tipo de instrumento, sopro, nem de percussão, foi somente cordas. Exatamente, acho que para dar aquela noção do sufocamento, do enforcamento por uma corda, que é o grande sonho do Arthur Fleck, cometer suicídio. E as músicas das cordas são compostas exatamente nesse sentido, para trazer sufocamento e muita agonia, porque ela te coloca, mesmo você estando numa cidade gigantesca, num ambiente claustrofóbico, que é a vida do Joker. E tem o momento do nascimento do Joker, que é incrível. Depois que ele mata os caras no metrô, ele se tranca no banheiro e ele dança para ele mesmo ali no espelho, todo sujo de sangue, e ele faz os movimentos, e ele se olha, e ele se cumprimenta, e aquilo mostra muito, assim, né, eu me reconheço como louco que sou. E uma coisa estranha que eu notei, talvez tenha sido coisa da minha cabeça, eu notei muito que enquanto o Arthur Fleck tentava se controlar, ele usava a cor amarelo, e isso me ligou muito a Vila. Lembra que o Joaquin Phoenix também faz, e os monstros e tal permaneciam fora se a cor amarela fosse respeitada, limitasse o ambiente, e não podia ter a cor vermelha. Lembra disso? Então depois que, até o momento que ele tenta se controlar, ele usa uma jaqueta amarela e tal, mas quando ele perde o controle, o amarelo desaparece totalmente de tela, e aí entram as cores circenses, o azul sufocante, o verde berrante, o vermelho assustador, que é para dar aquele tom tenebroso pro Coringa, e o incrível jogo de sombras que as câmeras e as luzes conseguem fazer quando o Arthur Fleck assumidamente caminha como Coringa pro show do Robert De Niro. É incrível isso também. Bom, gente, esse filme é um filme que já é um divisor de águas para todos os filmes de quadrinho. Eu acho que a DC acertou em 1000% em fazer esse filme, da maneira que fez esse filme. Ela tratou um personagem como Coringa da maneira que ele merecia ser tratado, construiu uma história que ele merecia ter, e contou a história como ele merecia que ela fosse contada. E o que eu mais amei no filme foi quando ele tá na casa da suposta namorada dele, e a namorada dele se assusta e tal, e ele vira, e ela pergunta: você precisa de ajuda e tal, e ele vira pra ela e fala pra ela: hoje eu tive um dia muito ruim. E aí ele sai do apartamento dela, você não sabe se ele matou ela ou não, e aí ele vai e começa toda a loucura do Arthur Fleck se
despindo, rasgando a pele dele e revelando quem ele realmente é, o Coringa. Eu fui fantasiado ontem pro cinema, as pessoas adoraram e tal. Tem alguns vídeos aqui que eu fiz. Então, eu peço para você, por favor, deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, vai ajudar muito. São poucos inscritos, mas vocês moram no meu coração, é o suficiente para me fazer criar essa análise pro filme maravilhoso que é o Joker. Compartilhe com seus amigos, deixa aqui embaixo o que você achou do filme, se você não assistiu, o que você espera do filme. Quer dizer, eu contei um pouquinho a história do filme, então tem spoilers sim, tá? Meus amigos, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera, e até a próxima. Dizendo agora que nós entramos no mês das bruxas, então vou focar um pouquinho mais em Harry Potter e em filmes de terror, ok? Novembro é meu aniversário, então eu vou falar de filmes que marcaram a minha vida, marcaram a minha história. Então até mais, vida longa e próspera, vão ao cinema assistir esse fucking filme Joker. Tchau!